Você acha que o Zeus é um deus bem poderoso, né? Afinal, ele é o deus dos deuses do Olimpo. Mas e se eu falar pra você que ele nem sequer tá aqui nessa lista? Izanagi e Izanami foram responsáveis pela criação dos seres humanos na mitologia japonesa. Através de uma convocação de outros deuses, eles receberam um lar e também uma lança. Com essa lança, eles deram uma chuchadinha na água e através disso surgiu uma ilha. Eles desceram até essa ilha e tiveram alguns filhos, mas esses filhos foram considerados imperfeitos. Caso você quiser saber sobre o resto do mito da origem do mundo segundo a mitologia japonesa, é só você acessar o card que eu vou deixar aqui ou também pesquisar no canal. A deusa Monete, segundo os mitos, seria a parte feminina do deus Amon, que em alguns momentos foi considerado o deus supremo do Antigo Egito. E não se tem certeza se em algum momento ela foi considerada uma deusa independente ou o próprio Amon. Então de certa forma vocês vão aprender mais sobre ela agora. O Amon é considerado o deus mais misterioso do Antigo Egito. Ele é representado de várias maneiras, como carneiro, como homem, ou os dois juntos, sendo o homem com uma cabeça de carneiro. Eu sei que você está pensando que o Amon não parece ser muita coisa, mas em algum momento da história, o Amon passou de ser uma adoração local para um deus associado ao Ra, se formando assim o Amon-Ra, o deus mais poderoso do Antigo Egito e o protetor da cidade de Tebas. De modo geral, os deuses do Egito representavam coisas bem simples de serem explicadas, por exemplo o Ra representando o Sol ou o Thoth representando o conhecimento, mas com o Amon isso era um pouco complicado. O seu nome significa o oculto, aquilo que não pode ser visto, medido ou sequer tocado. Por causa disso, algumas vezes ele aparece muito associado ao vento ou ao ar. Mas de maneira mais direta, o Amon representa a própria natureza misteriosa da vida. Nenhum outro deus do Egito foi tão poderoso quanto esse. Era considerado quase que um faraó dos deuses. Ele foi o mais importante da religião egípcia. Vários monumentos religiosos foram construídos em sua homenagem, como por exemplo o Templo de Karnak, o maior santuário já construído para uma divindade egípcia. Porém, como ele precisou do Ra para isso, ele ficou aqui nessa posição. O Ra era o deus do sol do Antigo Egito e também o deus central do panteão, provavelmente por causa da importância da luz do sol para os alimentos. E além disso, ele também era um ser primordial, o criador dos deuses e da própria ordem divina, junto com a deusa Heti, que nada mais era do que a versão do Ra, só que na forma feminina. Ele deu origem a outros deuses, Shu e Tefnut e Gebi-Nut, que depois trariam para o mundo o Osíris, Néfites, Ísis e o Sete, e por aí vai. E como eu disse anteriormente, vários outros deuses foram associados ao Ra, como por exemplo o Horus, o Sobek, que surgiu o Sobek-Ra, o Amon, que surgiu Amon-Ra, e o Khnum, que surgiu Khnum-Ra. Segundo o mito de criação, as coisas foram surgindo conforme o Ra falava o nome, e no fim de tudo ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele começou a chorar, e disso surgiu o homem e a mulher. Olorum, ou Olodumare, seja como você quiser chamar, é o deus criador do universo na mitologia Yorubá e também em outras religiões africanas. Ele é o dono e criador de Orun e Aie, que seriam o céu e a terra. Ele é um deus onipotente, já que ele criou tudo e todos. E apesar dele poder criar o mundo e também governá-lo sozinho, ele resolveu dividir isso com outros orixás, como por exemplo Obatalá, que foi o criador da humanidade. E caso você queira saber sobre a história do mundo na mitologia africana, eu vou deixar aqui também. O caos eu já devo ter falado dele umas 20 mil vezes aqui, inclusive tem um vídeo só dele.